que bênção. Hoje é o primeiro culto do ano aqui na nossa igreja. Nós estamos felizes. Bom é fazer a obra do Senhor, bom é ministrar a palavra de Deus, bom é estar na casa do Senhor, né? Casa de pão, de libertação, alimento para a nossa vida, de tudo. Cura, restauração, Deus tem tudo para a nossa vida. 2023, um ano de muitas bênçãos do Senhor, muito tratamento de Deus, libertação, cura, restauração, né? O Senhor estando presente, isso que importa. O Senhor fazendo a vontade dele, tá bom, né? Porque nós vamos estar direcionados para o centro, para onde ele quer, para o centro da vontade. E a palavra que o Espírito Santo falou no meu coração foi Mateus, capítulo 9. Louvado seja Deus. Capítulo 9, versículo 21. Amém? Amém. Porque dizia, todo mundo achou, né? Isso é o som. Louvado seja Deus. Porque dizia consigo: se tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. Só até aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor, nós te louvamos, te damos graças, te damos honra, te damos glória, Senhor, porque tudo é teu, Senhor, tudo é para ti, Pai. Obrigado pela honra, privilégio, oportunidade de estar na tua presença, de conhecer um pouco mais da tua palavra, de estar aqui na tua casa nessa noite, Senhor. Obrigado por todos os livramentos, pela sua misericórdia renovada neste dia sobre nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, falhas, que o Senhor possa conduzir cada um de nós para o centro da tua vontade, Senhor. Abençoa este culto, fala conosco, Senhor, a tua palavra, que o seu nome seja exaltado, que nós possamos ser curados, sarados, libertos, transformados, Senhor, pela palavra que vem do alto, meu Pai. Senhor, usa minha boca como instrumento do Senhor nessa noite, e que nós possamos sair daqui diferentes de como nós entramos. Que essa palavra possa se fortalecer em nós, dentro de nós, durante todo este ano de 2023, Senhor. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa palavra é conhecida, mas é uma palavra que o Espírito Santo falou comigo. Se tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. É uma palavra que até as crianças conhecem. A mulher do fluxo de sangue. Mas o que eu quero trazer para a sua vida hoje é que quando nós tocamos em Jesus, sai virtude dele. Quando nós tocamos em Jesus, coisas tremendas acontecem. Quando nós tocamos nele, vem libertação, vem cura, vem poder, vem visão, vem unção de Deus, vem misericórdia e graça sobre a nossa vida. Tocar em Jesus faz toda a diferença. Que esse ano de 2023 você possa tocar no Senhor como você nunca tocou. Que você possa sentir a virtude de Deus saindo ao seu favor. Os milagres, o poder de Deus saindo dele para vir para a sua vida. Porque foi isso que aquela mulher sentiu. Essa palavra é tão tremenda que vai contar que essa mulher, ela tinha uma doença, ela tinha uma enfermidade, tinha 12 anos já, muito tempo, e ela padecia, ninguém tinha mais como fazer nada por ela. Porque tem momentos que nós vamos pedir ajuda e nós vamos alcançar ajuda. Mas tem muitos momentos que vai ser entre nós e Deus e mais ninguém. As possibilidades vão se esgotar, as chances de alguma coisa acontecer, um milagre, uma mudança bater na sua porta, vão ser mínimas, mas Deus ainda tem esperança para a nossa vida. Há esperança em Deus, há esperança no Senhor. Se nós tocarmos nele, nós seremos curados. Se nós tocarmos nele, nós seremos restaurados. Se nós tocarmos nele, nós seremos estabelecidos, fortalecidos. Então essa mulher, ela gasta dinheiro que ela tinha, o que ela pôde fazer, ela fez. Humanamente, o que ela conseguia fazer, aonde a mão dela alcançou, aonde o dinheiro dela chegou, ela fez. As possibilidades dela, ela usou até se esgotarem todas as possibilidades. Sabe por quê? Muitas vezes nós temos possibilidades entre na nossa vida, mas a gente não esgota.
esgota essas possibilidades, né? Muitas vezes nós ainda temos estratégia de Deus para fazer alguma coisa e a gente ainda não está usando todas as estratégias possíveis. Deus não deixa a gente confundido. Mas também quando Deus quer fazer, quer tratar, quer trabalhar, o Senhor permite que todas as nossas possibilidades se esgotem para que Ele mostre que o poder vem dele. Que não tinha como acontecer se não fosse por Ele. Então aquela mulher, ela entende isso não de primeira, não de segunda, não de terceira. Passam muito tempo, passam muitos anos. 12 anos não são 12 dias. 12 anos, irmãos, é tempo, né? Bastante tempo. E 12 anos se passaram e um dia ela toma uma decisão. Eu acho interessante essa palavra porque não fala aqui de decisão, mas eu só vejo ela tomando uma decisão. Tem horas que nós precisamos tomar decisões. Sabe? Nós precisamos determinar, escolher. E ela determina, porque ela ouve falar dos milagres, do sobrenatural. Ela ouve falar que onde Jesus está passando, as coisas estão acontecendo. Ela ouve falar que onde Jesus está tocando, vidas estão sendo libertas e curadas. Ela ouve falar que pela palavra de Deus, as coisas mudam e são transformadas. Então ela pensa, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Louvado seja Deus. Ela determina no coração, se eu tocar nele, se tão somente eu tocar na sua veste, eu ficarei sã. Foi o que ela determinou no coração. E quando ela determinou, ela foi em prol, né? Ela foi fazer aquilo que ela determinou. Porque às vezes nós temos determinações no nosso coração. Quantas vezes Deus já colocou, né? Uma direção na sua vida, na minha vida. Quantas vezes Deus já mostrou um caminho e a gente não se moveu para esse caminho? Muitas vezes. Muitas vezes Deus falou, faça assim. E a gente ficou esperando que as coisas fluíssem sem a gente fazer o que Deus mandou. Muitas vezes Deus deu a palavra, né? Deu a estratégia. Mas olha, se a gente não se move, a coisa não acontece. Deus deu a palavra no coração dela. Se eu tocar nele, eu serei curada. Era uma direção de Deus. Embora ela não entendesse que era a direção de Deus, já era o Senhor tocando nela. Mas ela precisava se levantar ali da casa dela, de onde ela estava prostrada. Ela precisava romper as barreiras que circulavam ela. Tinham muitas barreiras, muitos impedimentos humanos, psicológicos, espirituais. Tinham muitas barreiras, ela precisava romper todas. E ela tinha que chegar naquilo que Deus falou no coração dela. Se eu tocar nele, eu serei curada. Então, muitas vezes, né, como eu estava dizendo aqui, o Senhor tem determinado, tem dado direção, tem mostrado o caminho, tem falado o que deve ser feito, mas o que acontece? Muitas vezes você não se move em direção ao propósito. Deus tem propósito. Sim, tem. Deus tem, né, estratégia, tem. Mas a gente tem que se mover em direção a isso. Se a gente fica parado, estagnado, as coisas não acontecem. Isso eu podia falar com você aqui na Bíblia, porque, irmãos, graças a Deus, né, o Espírito Santo traz tanta coisa aqui na minha cabeça quando eu estou ministrando. Ele traz muitas palavras, ele traz muitas, né, mensagens aqui da Bíblia para eu poder falar aqui com você. E olha, eu podia falar com você de tantas pessoas que, se não se movessem, não teriam tido vitória. A gente vê, irmãos, Josué teve que se mover, romper as barreiras. Josué, ele ia ocupar o lugar de Moisés ali, não é só uma coisa, não tem nada a ver em relação à liderança, tá? Eu estou querendo dizer em relação a uma responsabilidade. Tinha sobre a vida dele. E Deus falou com ele, olha, meu servo está morto. Moisés está morto. Agora você entra na terra com esse povo todo aí que está atrás de você. Josué podia ter ficado estagnado e nada ia acontecer. O povo não ia se mover. O medo ia reinar, o questionamento. Mas ele determina e decide, não, eu vou obedecer essa voz. A voz do Senhor. Então ele entra na terra e Deus dá vitória, como você já conhece essa história. Ele se move em direção ao propósito. O propósito era o quê? Conquistar, pisar na terra prometida. Vencer batalhas. Vencer as guerras. Ocupar territórios. Então ele se move em direção àquele propósito e Deus dá vitória. Quando você se move em direção ao que Deus
Senhor, mas a gente tem que se mover. 2023, eu gosto muito, irmãos, quando o ano inicia, eu sei que todo mundo faz um pouco isso, tem gente que não. Mas a maioria das pessoas fazem. Para mim, um novo ano é uma nova oportunidade, é uma nova chance. Aliás, a cada manhã é uma nova oportunidade, uma nova chance para a nossa vida. Porque todos os dias as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. Mas entenda, quando vira um ano, parece que você pensa assim, não, esse aqui encerrou e agora eu quero fazer diferente. Só que muitas vezes esse fazer é diferente, viver é diferente, sabe? Fica só no papel, fica só na mente. Não há um posicionamento, não há uma determinação de se fazer o que foi colocado na sua mente ali. Por isso não acontece. Por isso o ano vira, daqui a pouco chega o final do ano, é outro ano, e as coisas não mudam muitas vezes. Porque falta o quê? Que eu e você, dê um passo em direção a um propósito, em direção ao que Deus tem. Então aquela mulher, ela fala assim, então somente tocar nele eu vou ser curada. E ela sai da casa dela, ela continua ali com o fluxo de sangue, com a fraqueza, com a limitação, ela continua, com medo, insegurança, incerteza, mas ela determinou no coração, eu vou tocar. E aquela mulher, a palavra diz que ela rompe as barreiras, como eu estava dizendo aqui, ela rompe a barreira do preconceito, ela rompe a barreira do medo também, das pessoas, perguntar quem ela era. Ela rompe todas as barreiras possíveis. E ela vai ali por detrás de Jesus. Entenda que ali tinha uma multidão, não era algo fácil dela fazer, mas ela estava decidida. E olha, quando uma pessoa está decidida, irmãos, ela chega onde ela quer chegar. Quando você determina e decide algo, você faz. O problema é que, muitas vezes, como eu disse, fica só na nossa cabeça. Eu vou fazer tal coisa, mas não faz. Eu quero fazer tal coisa, mas não se move para fazer. Eu quero dizer para você que esse ano nada vai cair do céu para você. Eu quero dizer que nada vai acontecer se você não se mover. Levanta, resplandece. Você tem que se levantar. E ela rompe aquela barreira, por detrás ela toca na veste de Jesus. E quando ela toca na veste de Jesus, imediatamente o milagre acontece. Imediatamente a cura vem, a restauração vem. Imediatamente todos aqueles 12 anos de sofrimento são passados. Porque agora tudo se faz novo, porque ela tocou em Jesus. Tocar em Jesus vai fazer toda a diferença na sua vida. Tocar em Jesus vai mudar o curso da sua história, vai mudar o rumo. E aí talvez você pense, mas eu toco em Jesus todo dia, será? Será que você toca como aquela multidão estava tocando? Porque tinha uma multidão e Jesus não sentiu que saiu poder e virtude dele para ninguém. Tinha uma multidão ali apertando, imagina Jesus ali, os discípulos tentando afastar as pessoas, aquelas curiosas, aquelas pessoas precisando de cura, de milagre, enfim, tanta gente anda no meio da multidão. Mas em nenhum momento Jesus fala aqui que saiu virtude dele para ninguém. Então muitas vezes o tocar em Jesus de qualquer jeito não vai trazer vitória para a sua vida. O tocar em Jesus de qualquer jeito não vai restaurar a sua casa, a sua família. O tocar em Jesus de qualquer jeito não vai fazer que portas se abram para você passar. O tocar em Jesus como todo mundo está tocando, como a multidão está tocando, não vai trazer cura para a sua alma. Vai ser mais uma, você vai ser mais uma pessoa falando aleatoriamente. Mas aquela mulher naquele dia, ela fez a diferença. Com todas as barreiras, com todas as dificuldades, ela fez a diferença. E quando ela faz a diferença, ela pode receber o que ninguém estava recebendo naquela hora. Pastora, mas Jesus não estava curando todo mundo? Sim, ele curava. Mas aquele momento em especial, ele estava indo em direção à casa de quem? De Jairo. Lembra? Essa passagem fala o quê? Que Jairo tinha ido até Jesus, porque a filha dele também tinha 12 anos, ela estava doente, quase morrendo. Então Jesus está indo em
Jesus está indo em direção ao socorro de alguém que clamou e que teve também fé. Jairo também teve muita fé. Jairo também fez uma grande diferença. Porque ele acreditou, ele buscou. Quem busca, acha, irmãos. Quem procura, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Então ele buscou e Jesus estava indo fazer um milagre na vida dele. Mas aquela mulher chegou. E Jesus parou tudo por causa do toque dela. Jesus para tudo se você tocar nele diferente. Mas a preguiça, o comodismo, sabe, não deixam muitas vezes as pessoas se aproximarem, tocarem, né? Realmente extrair de Deus virtude. Porque quando você ora, quando você se prostra no altar, quando você clama, quando você chora, quando você está ali falando com Deus, o Senhor está trabalhando no seu favor. Mas existem maneiras e maneiras de orar. Existem orações e orações. Mas essa mulher, aquele toque dela foi como se hoje você fosse clamar ao Senhor, orar com toda a alma, com toda a sua fé, com toda a sua força, com toda a sua intensidade e toda a sua verdade. Esses dias eu estava pensando e refletindo essa semana sobre algo muito importante. Muitas vezes as pessoas pensam que orar muito, falar muito, vai chamar a atenção do Senhor. Mas não é assim que acontece. Claro que quem ora muito pode tocar em Deus, quem ora pouco também pode tocar em Deus. A verdade é que não quer dizer a quantidade, mas quer dizer a verdade que está no seu coração. Porque quanto maior a verdade e intensidade dentro de você, maior é o operar e o agir do Senhor. Acontece que muitas pessoas, quando elas vão orar, elas vão clamar, elas vão se render a Deus, elas se rendem com muitas reservas. Tem muitas coisas ali que elas não abrem para Deus trabalhar. Então eu quero uma cura, mas eu não quero que Jesus toque no meu jeito de ser. Um exemplo. Eu quero uma porta aberta, mas eu não quero que Jesus me faça ter esforço para chegar nessa porta aberta. Eu quero que o meu lar seja restaurado, mas eu não dou testemunho dentro do meu lar. Você está entendendo? Porque a gente quer que Deus faça tudo. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, 2023 vai ser uma bênção na sua vida. Tem muitas coisas para acontecer, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que se levantar e tocar nele. Você tem que se levantar e chamar a atenção de Jesus para você. Você tem que se levantar e romper todas essas barreiras. Todas essas barreiras que têm impedido você de chegar. Toda a prostração, todo o desânimo. Que durante todos esses anos, eram 12 anos aquela mulher. Durante todos esses anos você vem carregando. Deus quer quebrar neste ano de 2023. Mas não depende do Senhor, Ele está à disposição. Ele está indo com a multidão, irmãos. Curando aqueles que têm fé, restaurando a vida daqueles que estão clamando. Jesus está indo, irmão. Jesus continua indo no meio das pessoas, trabalhando, agindo, operando milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Mas você precisa chegar nele. Assim como a mulher do fluxo de sangue chegou nele, tocou nele, você precisa tocar nele. Você precisa chegar. Ontem eu ministrei lá na TV Shalom uma palavra que falou muito ao meu coração. Mesmo. Uma palavra tremenda. Isaías 45, 22. Que a palavra diz, olhai para mim e sereis salvos. É mais ou menos a mesma coisa, irmãos. Quando você toca nele, você é restaurado, transformado, curado. Quando Jesus estava dizendo assim, olhai para mim e sereis salvos, como eu estava ministrando ontem ali na TV Shalom, você vai ver que quando a gente olha para ele, os nossos pecados são perdoados. Quando a gente olha para ele, a nossa vida é transformada. E muitas outras coisas acontecem. Depois assiste lá o programa, foi uma bênção a palavra, foi tremendo, falou muito comigo. E a mesma coisa agora, se tão somente eu tocar nele, eu vou ficar sã, curada, sarada, restaurada, minha vida vai mudar. Ela estava decidida, ela entendia que se ela tocasse. Será que você entende a profundidade de tocar em Jesus? As mudanças, porque, irmão, Jesus tocou em você um dia, Jesus te resgatou, te restaurou, te trouxe para a presença dele, você está aqui. Nós estamos aqui
sabia que Ele tem muito mais para fazer? Ele tem coisas extraordinárias para fazer na nossa vida. Ele tem bênçãos e milagres e transformações ainda. Não acabou. Só que o Senhor está esperando uma atitude minha e sua. O Senhor está esperando uma determinação nossa. E a mulher, Jesus ele fala, olha, parou tudo. E ele fala, alguém me tocou. Quem me tocou? Quem foi? E todo mundo dizendo, mas Senhor, todo mundo te tocando. Todo mundo aqui está tocando no Senhor. Aí Jesus ele olha para aquelas homens, para aquelas pessoas, e ele fala, não. Alguém me tocou de uma maneira diferente, especial. Porque eu senti que saiu poder, virtude, milagre, cura sobre essa vida que me tocou. Louvado seja Deus. E aí aquela mulher, sem poder ficar calada ali, porque não tem como ficar calado diante dos milagres do Senhor. Não tem como a gente ficar, sabe, escondido. Não tem como esconder uma luz. Não tem como esconder, irmãos. Ela fala, fui eu, Senhor. Louvado seja Deus. Eu te toquei. Fui eu, Jesus. E quando ela fala isso, Jesus, ele fala, mulher, grande é a sua fé. É tão tremendo, irmãos, que a palavra diz aqui que o Senhor fala, tem ânimo, a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Que fé é essa que você teve de chegar até aqui? Que fé é essa que você teve de romper as suas muralhas, as suas barreiras, os seus gigantes? E você veio. Que fé é essa que tem movido o seu coração? Essa fé fez aquela mulher extrair de Jesus o poder, o milagre e a virtude. E Jairo, olhando para tudo aquilo, aqueles discípulos, aqueles homens e mulheres que poderiam estar ali do lado, creio que eles ficaram maravilhados, impactados e talvez até sem entender direito o que tinha acontecido. Porque quando Jesus faz os milagres que Ele faz, no primeiro momento parece, é tão impactante, que demora a cair a ficha, né? Demora a entender, meu Deus, mudou, meu Deus, transformou. Demora você entender. Então aquelas pessoas, elas olharam para aquilo ali, elas ficaram muito impactadas. E Jairo estava ali também, e as pessoas falando para Jairo, Jairo, já era, Jairo. Demorou muito, Jesus perdeu muito tempo aqui. Em outras palavras, tem pessoas que pensam que o nosso tempo é igual ao tempo de Deus. Tem pessoas que acham que Deus vai trabalhar de acordo com a nossa limitação humana. Não, irmãos. Deus é poderoso, Ele é soberano. Então Jairo, quando ele fica assustado, eu gosto muito dessa palavra mesmo. Em especial dessa parte, quando Jesus fala com ele, Jairo, não temas, crê somente. Porque o que fez aquela mulher do fluxo se mover até o milagre, se mover em direção ao propósito, se mover para ver e receber aquilo que ela acreditava que ela ia receber de Jesus, foi a fé. Como anda a sua fé? Sua fé está uma fé normal, natural, ou está uma fé sobrenatural? Você crê que Jesus pode fazer muito além daquilo que você imagina ou espera? Ou você acha que é impossível para o Senhor? O Senhor falou, nada é impossível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Lucas 1,37. Nada é impossível para Deus. Então ele olha para Jairo, e Jairo ouvindo um monte de palavras assim negativa, porque Jairo também, como eu disse aqui, estava desesperado, precisando de um milagre, só que não era para ele. Tem horas que você vai pedir por você, e tem horas que você vai precisar interceder por outra pessoa. Sendo por você ou por outra pessoa, se houver verdade no seu coração, o milagre vai acontecer. Deus vai se mover. E Jairo olhou para aquilo, aquelas pessoas falando, não, ela já morreu, já era. E o Senhor olha bem no olho de Jairo. Eu fico imaginando essa cena. De verdade, eu consigo imaginar aquela multidão, Jairo no coração assim, um pouquinho preocupado, mas impactado ao mesmo tempo,
assim, falando: Jairo, não temas, crê somente. E aquela palavra, sobre aquela palavra, Jairo acreditou, irmãos. E ele continuou, tendo força para crer e chegar na casa dele. Recebeu o milagre também. Então, muitas vezes a gente quer ser moldado por aquilo que as pessoas estão falando. Ah, não vai dar certo. Ah, o que adianta você ir até Jesus? Ele não vai te curar. Ah, você já tem 12 anos doente. Não tem mais jeito. Você não está vendo que não tem solução? Ah, seu casamento está horrível, destruído. É melhor separar. Ah, seus filhos estão lá, né? Fazendo e acontecendo. Desviados, afastados. Não adianta. Essas são palavras que muitas vezes você ouve na sua caminhada. Ah, essa porta nunca vai se abrir para você. Você não vai chegar em lugar nenhum. Mas a gente precisa escolher, entender, acreditar, confiar na palavra do Mestre. Na palavra que Jesus lançou. Porque quando a mulher do fluxo de sangue ela decide e vai, ela estava confiando na palavra que estava no coração dela. Quando Jairo olha para Jesus e ouve Jesus falando: Jairo, não temas, crê somente, ele confiou nessa palavra. Ele deixou de confiar ou acreditar nas outras palavras ruins que estavam ao redor dele. Então é assim, irmão, é assim que você tem que entrar aí nesse ano e durante toda a sua vida. Acreditando naquilo que Deus tem para você, não naquilo que o homem falou. As meninas cantaram uma música aqui, né? Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou, foi Ele que me chamou. Já ouviu esse louvor? Elas cantaram aqui no início do culto. É exatamente isso. Se você confiar na palavra dele, no que ele falou, no que ele já colocou no seu coração, você vai chegar, né, no propósito. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Se é cura, se é libertação, é libertação. Se é porta aberta, será a porta aberta. Mas você tem que confiar e seguir em direção ao seu propósito. Não dá para parar com a primeira palavra negativa que você ouvir. Não dá para parar ou ficar parado porque você não está acreditando que Deus pode fazer. Porque, irmãos, quando eu vejo alguém parado, sem se mover em direção ao milagre, quando eu faço isso também alguma vez na minha vida, muitas vezes é porque nós estamos colocando Deus na limitação. E Deus é ilimitado. Deus é todo poderoso. Quando a gente não faz ou não acredita, nós estamos colocando Deus como se Ele não pudesse fazer. E Ele diz: tudo você pode naquele que te fortalece. Deus pode fazer, Deus pode virar, Deus pode mudar. Mas a gente tem que confiar naquilo que Ele está falando. Então quando a mulher do fluxo de sangue decide: se eu tão somente tocar nele eu serei curada, ela determinou, mas foi uma palavra que nasceu no coração dela. Quem será que pôs essa palavra no coração da mulher? Quem será? Foi um amigo? Foi um parente? Por certo não foi, irmãos. Quem colocou aquela palavra no coração daquela mulher foi o próprio Deus. Se você tocar, você será curada. E ela pensou: se eu tocar, eu vou ser curada. Mas era Deus ministrando já. Era Deus agindo ali dentro dela. Vai lá, vai tocar. Vai em direção ao milagre. E ela confiou naquela palavra e determinou e fez. E Deus tem falado coisas no seu coração. Deus tem dado direções, né? Deus tem dado respostas. É a palavra que eu ia dizer, a resposta. Deus tem dado resposta. Mas você não está se movendo. Você está de braços cruzados, parados, esperando que as coisas aconteçam por si só. Não vai acontecer. Eu sinto te informar. Só vai acontecer quando você se mover. Jairo se moveu. A mulher do fluxo de sangue se moveu. E várias outras pessoas na Bíblia
Irmãos, quando Deus chama Abraão, Abraão tinha que se mover. Moisés tinha que se mover. Josué teve que se mover. Débora, Esther, tantas pessoas. Saulo, Pedro, todo mundo teve que se mover para receber o que recebeu. Todo mundo teve que se mover, Davi, para chegar onde chegou. Jonas, até Jonas, irmãos, que desobedeceu, ele teve que se mover para fazer o que Deus queria. Para as coisas acontecerem, você tem que se mover. Você tem que ir em direção àquilo que Deus falou no seu coração. Que seja um ano de atitude. Que seja um ano de você caminhar em direção ao seu propósito. Que seja um ano de não prostração. Que você não fique prostrado, não fique parado. Irmãos, sabe o que o Espírito Santo falou aqui comigo agora? Início, Gênesis, capítulo 1. Vai dizer que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Deus é um Deus que está no movimento, irmãos. Deus não está parado. Você também não deve ficar parado. Você tem que se mover em direção ao que você acredita. Se você confia, se você acredita, se você tem fé para ver o milagre, receber e viver ele, então se mova em direção ao seu milagre. Seja ele qual for. Seja a cura, a restauração, a libertação, como eu disse aqui. Seja o que for. Uma porta aberta, um fortalecimento. Se mova em direção a isso. Determina e vai, irmãos. Sabe, acredita, confia e vai, caminha. Não fica parado. As coisas não estão fluindo porque você não se move. Essa é a mensagem de hoje. As coisas não mudam porque você não se move. Porque você não toma atitude. Porque você não faz o que Deus mandou. Mas a partir do momento que você se levantar, a partir do momento que você falar, eu vou tocar, eu vou agir, eu vou me levantar, Deus vai mover o céu e a terra, Deus vai parar tudo, irmãos, para te dar vitória, para fazer aquilo que Ele falou no seu coração. Porque Ele faz, Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é Deus que age, Ele é Deus que se importa, Ele é Deus que cuida, Ele é Deus que está trabalhando e pelejando, Ele peleja, Ele batalha por você. Ele é um Deus misericordioso. Mas se mova em direção ao propósito. 2023 só vai ser um ano novo, de realmente mudanças, de realmente coisas novas, se você se mover em direção ao que Deus propõe no seu coração. Se não, irmãos, vai chegar no final do ano e você vai ficar se lamentando. Ó céus, ó terra, eu não fiz, nada aconteceu, eu não saí do lugar. E aí muitas vezes ainda vai culpar Deus. Senhor, o Senhor não cumpriu o que o Senhor falou. E o Senhor ainda está dizendo para você desde hoje: se mova para que Ele possa cumprir. Tome atitudes para que Ele possa respaldar a sua fé. O milagre vai acontecer, irmãos, quando você tocar nele. O milagre vai acontecer quando você chegar aonde Ele quer que você chegue. Busca enquanto você pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. E só para encerrar aqui a parte da mulher de fluxo de sangue, já falei, mas a parte de Jairo. Quando Jesus olha para Jairo, Jairo, não temas, não tenha medo, creia somente. Jairo olha para Jesus, eu creio que ele parou. Olhai para mim e sereis salvos, né? Que eu preguei ontem. Jairo, ele olha para Jesus e ele fala, e ele pensa, eu vou olhar para Jesus. Eu não quero saber se vocês estão falando isso ou aquilo da minha filha. Eu vou olhar para ele, porque ele está dizendo que ela vai viver. Ele está dizendo que é para eu confiar, então deixa eu olhar para ele. E nessa direção ele caminha, irmãos. E quando ele chega na casa, tem um alvoroço, um monte de gente chorando. Tem um monte de gente se lamentando, fazendo um auê, porque a filha dele tinha morrido, realmente. E estava todo mundo desesperado. Só que Jesus chegou, irmãos. Jesus chegou. Você entende que quando Jesus chega, as coisas têm que acontecer? Quando Jesus chega, as coisas têm que mudar. Então Jesus chega, ele pisa naquele lugar. E quando ele pisa ali, a palavra vai dizer para nós que Jesus não permite que toda aquela pessoa
Louvado seja Deus. Mas na hora H ali, na hora da transformação, sabe? Do casulo para a borboleta, na hora da transformação mesmo, na hora da ressurreição, na hora do agir mesmo operar, só quem estava lá é quem acreditava, irmãos. Então Jesus fala assim: sai todos os incrédulos, sai todos os que estão criticando e falando que já morreu, que não adianta. Afasta todo mundo e agora Jairo, entra aqui, você e sua esposa. Vem, Pedro, Tiago, João, vem, vamos. Vamos junto, fecha a porta. Fecha a porta e vem. E quando ele chega ali, irmãos, aquelas pessoas, elas acreditavam, elas estavam no mesmo propósito. Sabe uma coisa também que é muito importante para você ter um ano e uma vida de vitória? Você está com pessoas que estão no seu mesmo propósito. Porque eu vou te falar, coisa ruim é você andar para o sul e o outro para o norte. Coisa ruim é você ter uma direção e a outra pessoa está em outra direção. Então quando você se junta no mesmo propósito, a Bíblia diz que onde há união, Deus ordena a bênção. Então havia união ali no que Deus queria, que era fazer o milagre, no que Jairo queria e a esposa, que era ressuscitar, né? Levantar a filha, curar ela. E os discípulos, que eles queriam ver o milagre, queriam ver o agir, queriam ver Jesus fazer. Então havia uma concordância que não tinha com o restante naquele momento. Então ele fecha a porta e aí Deus pode operar o milagre. O Senhor fala, né? Levanta, menina, levanta. Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. Ou seja, se levanta, menina. E a menina é levantada, entrega ele para os pais. Ela foi ressuscitada. Então entenda uma coisa, irmãos. Tem que se mover em direção à fé, em direção ao propósito. Jairo se move. Ele não fica parado, está entendendo? Olha aqui uma coisa, rapidinho para encerrar. Falando da mulher do fruto de sangue, a gente está falando de Jairo. Jairo não fica parado chorando com a filha, ele não. Ele vai correr atrás do que ele precisava, irmãos, que era a cura dela. O que adianta você sentar e ficar chorando com as coisas que não estão dando certo na sua vida? O que adianta você ficar ali prostrado, cruzar o braço, ficar olhando aquilo ser mais ainda destruído? Se está dando errado, se não está funcionando, se está ruim, tem que correr atrás do milagre, tem que correr atrás de Jesus, tem que correr atrás da mudança. Seja em que área for, seja qual for a situação. Está ruim, irmãos? Se você sentar e chorar e ficar reclamando, vai piorar. Se você murmurar, piorou mais ainda. Tem que se levantar. Lava o seu rosto e vai atrás, irmãos. Corre atrás. Atrás do prejuízo. Muito tempo perdido já. Tem pessoas que estão me escutando aqui, né? Aqui, tanto aqui na igreja como através das redes sociais, que estão muito tempo perdido já. Muitos anos virando e nada muda. E o Senhor manda dizer para você assim: a partir do momento que você mudar, eu vou mudar toda a sua história. Louvado seja Deus. A partir do momento que você se levantar, coisas novas e maiores acontecerão. O Senhor está dizendo assim para você nessa noite, através dessa mensagem: se levanta e anda. Creia no milagre. Toque de maneira diferente, como você nunca tocou antes. 12 anos aquela mulher nunca tinha tocado em Jesus. Agora ela determinou e foi. Então depois de 12 anos sofrendo, agora ela recebe um milagre. Se ela tivesse tocado antes, irmãos, com 5, com 3, com 4, com 2 semanas, seja como for, talvez tivesse acontecido antes o sobrenatural. Mas ela precisou passar por todo aquele processo, por todo aquele momento, por todos aqueles anos de sofrimento, para ela entender que quando ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Não deixa passar muito tempo. Se você está sentindo que as coisas não acontecem, que as coisas não estão virando, se você está sentindo que na sua família, na sua casa, no seu trabalho, seja em que área for, na sua vida espiritual, seja onde for, como for, se você está sentindo que as coisas não se movem, que não se mudam, que está só afundando, está só piorando, corra atrás, irmãos, enquanto é tempo. Pare de ficar sentado e prostrado, chorando e murmurando. É tempo de levantar. É tempo de você correr atrás daquilo que é necessário. Correr atrás de quê, pastora? De aprofundar a sua aliança
aliança, amizade, intimidade, comunhão com Deus Todo-Poderoso. Se prostra diante do Senhor, toca nele, conta toda a verdade. Aquela mulher, quando ela contou toda a verdade, ela ficou sã, na mesma hora. Toca nele, conta toda a verdade, fala para ele, não deixa reserva, sabe? Não deixa nem um espacinho sem falar, fala tudo. Jesus é assim, é desse jeito, eu sinto isso, eu estou dessa forma. Tal pessoa me fere assim, vai falando tudo, irmãos. Porque o Senhor vai pegar como quebra-cabeça, colocar todas as peças no lugar. E quando você olhar, quando você piscar os olhos, quando você se dá conta, você vai ver quão grandes coisas o Senhor fez. Porque você se levantou, porque você tocou, porque você acreditou. Que Deus abençoe, irmãos, esse ano seu, né, da sua família, da sua casa. Que você possa realmente experimentar do milagre de Deus. Experimentar das curas que Ele tem para a sua vida, a alma, a cura física. Que você possa experimentar das portas que o Senhor quer abrir. Que você possa experimentar da comunhão, da intimidade, da vida com Deus. Que o Senhor possa te levar para muitos lugares. Que você possa ir, pisar onde você nunca pisou. Que Deus possa fazer grandes coisas nesse ano. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, nós oramos agora. Pai, nós cremos no Teu milagre, no Teu poder, no Teu agir. Pai, o Senhor é Deus, Senhor, conosco, Pai. Nós sabemos, Senhor, que quando nós tocarmos, quando nós nos movermos, Pai, o Senhor vai fazer grandes coisas. Senhor, começa, Deus, a mover dentro de nós essa inquietação, meu Pai. A inquietação para te buscar, a inquietação, Senhor, para se aproximar de Ti, a inquietação para romper as barreiras, todas as muralhas, todos os gigantes, a inquietação, meu Pai, para viver algo novo no Senhor, Pai. Abençoa cada vida que está aqui, Senhor. Abençoa cada família apresentada, representada. Que o Senhor possa entrar, Pai, em lugares onde ninguém pode entrar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, ir nos lugares mais ocultos dos nossos corações, Senhor, trabalhar profundamente, fazendo o Teu querer e a Tua vontade. 2023 seja um ano extraordinário, Senhor. Seja um ano de muitas curas, milagres. Seja um ano de mudança, Pai. Seja um ano de restauração do Senhor, Pai. Faz como Te apraz, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Deus. Opera maravilhas, milagres, sinais no meio do Teu povo, Senhor. É o que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.